Graças e paz, igreja, amém? Você pode ficar de pé só mais um minuto, por favor? Eu quero convidar os levitas aqui, acho que eles vão ter que pregar hoje comigo, pode, bispo? Então, chamar eles para estar aqui conosco novamente. Eu, antes de fazer menção da palavra, eu quero agradecer aos bispos, tá? É um prazer estar aqui mais uma vez e é sempre um privilégio. Esse local, ele me traz muitas recordações boas, desde a época que vocês iniciaram o trabalho aqui da Vínculo da Paz, como também anteriormente, os pastores que estavam aqui, nós congregamos aqui um período, depois fomos para outra igreja. Então, tem muitas lembranças boas aqui desse lugar. Quero agradecer minha família, minha esposa, minha mãe está aqui, meus filhos, João, Débora, Samuel, e também ao convite do pastor Jonas, que é um irmão, amigo, Michele, beijão, amigo, você e sua família. E estou muito feliz. Antes de ler, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. É muito bom você entrar numa igreja que você sente a presença de Deus. E quando eu entrei aqui, já cheguei nos louvores, vi pessoas falando com Deus em segredo, e no meio do louvor ali fluindo. Eu falo, Deus, é tão bom a gente entrar numa casa de adoração, entender que ainda tem pessoas ministrando adoração, recebendo adoração, falando em segredo com Deus. E isso me alegrou muito. Por quê? Porque está muito raso, está muito vago hoje a gente ir para as igrejas e sentir essa graça. Então eu quero que você olhe para quem está ao seu lado e diga assim: você é um privilegiado, você está no lugar certo, Deus está aqui. Você pode aplaudir a Ele por isso? Amém. Eu queria que abrisse a sua Bíblia, você que está, ou projetasse aqui, Provérbios 22, o versículo 28. Eu já vou deixar você sentar, só quero ler e fazer uma oração e deixar você bem à vontade para receber de Deus o que Deus tem para você aqui hoje. Provérbios 22, versículo 28 diz assim: não remova os marcos antigos que teus pais fizeram. Em algumas traduções está assim: não remova os antigos limites que os teus pais deixaram. Pode se assentar. Eu queria que você curvasse a sua cabeça um minuto. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por todas as coisas. Te louvo, Deus, por essa igreja, por essa família, por esse momento, por esse convite. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está aqui. E é tão bom sentir onde o Senhor está. É tão bom sentir a sua presença quando entramos em lugares que sabemos que a sua graça nos recebe, nos abraça, nos acolhe. Espírito de Deus, fala conosco, fala comigo, fala com a tua igreja, fala com teus filhos, ministra o nosso coração. Amém. Olhe para cá, irmãos. Engraçado que quando eu recebi esse convite de estar aqui, foi muito engraçado, porque eu disse assim: estou ministrando uma série, o pastor João fez uma série de ministrações falando sobre graça na igreja, e está muito bom. Eu falei, que legal. Ele falou assim: eu queria que você trouxesse uma palavra. E eu estava na igreja e Deus começou a falar comigo justamente uma palavra direcionada para esse local. E quando eu cheguei aqui, tudo que eu comecei a sentir testificava que o Espírito estava falando comigo aonde eu estava na igreja. Quando eu ouço os louvores, como eu vi aqui, o ministro dos louvores louvando uma canção e a igreja toda cantando Poderoso Deus, eu sou muito apaixonado por adoração profética, claro, mas também fico muito apaixonado quando a gente deixa a igreja cantar um louvor que todos sabem cantar e louvar, e aquele coral alto vai, porque a gente entende que tem pessoas de todos os públicos na igreja. Tem aqueles que já são cristãos, que são cheios do Espírito, que entendem a língua do Espírito, e existe aquelas pessoas que entram por essas portas, que nunca quase entenderam nada de Deus e precisam se derramar,
De repente ela está na igreja e começa a cantar: poderoso Deus. Deus já está falando com ela. E às vezes isso me atrai. Por quê? Porque nós deixamos de lado, falamos muito de graça, e falar de graça, viver da graça, pronunciar a graça, falar dela todos os dias é algo maravilhoso, porque é de graça que nós recebemos tudo isso. Mas existe algo que nós nunca podemos deixar de fazer: é esquecer os marcos antigos que os nossos pais deixaram. E quando eu falo de pais, eu não se refiro só à minha mãe biológica que está aqui, ao meu pai biológico. Eu estou falando de uma história que toda a Escritura sempre deixou ao nosso coração. E aqui Salomão, ele pediu a Deus realmente: Deus, eu quero riqueza, mas quero sabedoria. E ele foi muito sábio, porque nesse capítulo 22, ele deixou 30 conselhos sábios para as nossas gerações. E um deles ele falou: não remova os marcos antigos que os nossos pais o deixaram. Porque a gente fala de um evangelho de graça, mas nós não podemos rejeitar o que a experiência e o passado nos deixou como legado para que a gente estivesse aqui. Porque se olhar só para o futuro e não entender um pouco do passado, você pode atrofiar a sua fé. E dar uma explicação mais direta ao seu entendimento, eu vou falar: eu tenho um costume, mesmo na idade que estou, de dar bênção aos meus pais, de acordar, se eles estão comigo ou não, eu vou ligar, eu vou pegar o telefone e vou dizer: bênção meu pai, bênção a minha mãe. E eles vão dizer: Deus te abençoe meu filho. Quantos têm esse costume? Levanta a sua mão aqui. Isso é prazeroso, sim ou não? Se a gente olhar, isso não é uma tradição, isso não é um mandamento, mas é um marco que foi deixado para a nossa geração, que a maioria das gerações deixaram de fazer. Quantos filhos hoje não pedem mais a bênção para o seu pai? Quantos pais não abençoam mais os filhos? E quantos pais sentem uma tristeza no coração de não ver os seus filhos pedindo a bênção maior dessa terra, que seria os seus pais os abençoando? E aí eu me pergunto: Deus, que geração é essa? É uma geração que quer viver uma graça, um favor, mas se esqueceram dos marcos antigos. É uma geração que quer viver tudo que o mundo hoje tem a nos oferecer. E nós falávamos isso lá em casa, eu, meu filho João, minha esposa, sobre a geração, como ela está tão desenfreada, a tecnologia, tudo acontecendo tão rápido, que se a gente não tomar conta, nos púlpitos da nossa igreja daqui a uns dias, se a gente deixar, vai ser a inteligência artificial que vai ter que pregar no nosso lugar. Vai ser a inteligência artificial que vai preparar até os esboços e os estudos, porque as pessoas não querem mais orar para ter uma revelação de Deus. Vai chegar um momento que os louvores vão ser robotizados, que as pessoas vão saber simplesmente: eu acho tudo isso muito lindo, ter o telão, todos esses instrumentos é maravilhoso, mas tem algo, um instrumento principal que não pode se calar, que é a voz de um adorador dentro de uma casa profética como essa. Aí você pergunta: Deus, eu vivo um evangelho muito agraciado, eu vivo um favor, eu não vivo um peso, eu não me condeno, eu não aceito me condenar. Mas tem algo que você não pode deixar de esquecer. Para você chegar aqui, alguém pagou um preço. E eu não me refiro só a Jesus. O que seríamos de nós se não tivesse um Moisés que se levantou um dia para pregar no Egito, para que pudesse levantar uma voz profética? O que seria de Josué se não olhasse para Moisés e falasse: eu vou ser o seu sucessor, porque eu rejeito o que você deixou para trás, mas eu quero ser melhor do que você? O que seria de Eliseu se não olhasse para Elias e falasse: Deus, o Senhor usou muito ele abriu o rio, ele fez coisas grandes, ele lutou contra profetas em oração, mas eu quero a unção dobrada, porque ele tem um marco na história dele, que eu quero fazer mais do que ele. O que seria de nós sem Jesus, que há 2000 anos atrás morreu em uma cruz de graça por mim e por você,
Jesus é o maior marco da história. Nós não podemos abandonar a história, mesmo vivendo uma graça. Mas diga para o seu irmão: existe graça, mas não vive de gracinha com Deus. É bem diferente isso. Porque viver da graça é você entender que existe mandamentos. O mesmo pecado que houve em Gênesis é o mesmo pecado que houve na época do Evangelho de Mateus e há no dia de hoje. O mesmo pecado que há no princípio é o mesmo tipo de pecado. Às vezes mudaram as formas de pecar, mas é uma geração que não pode se esquecer de uma coisa. Essa semana, acho que há uns 10 dias, 15 dias atrás, a gente não é tão velho, mas é experiente. E eu me lembrando que eu ia para uma viagem todos os anos, quando eu tinha 17 anos a 18 anos de idade, aquele fervor, aquele amor de pregar o Evangelho. Nós íamos para uma cidade na Bahia chamada Bom Jesus da Lapa, que é uma cidade idólatra. Acho que muitos já passaram por lá para ir para a praia, ou foram naquela região. E todas as vezes que a gente ia para aquela cidade, nós fazíamos uma consagração, nós preparávamos a nossa batalha espiritual, porque nós iríamos para uma guerra. E nessa guerra nós não íamos para perder, porque nós queríamos essa guerra travada espiritualmente com Deus à nossa frente. Quando nós chegávamos lá, não tinha luxo. Os missionários novos da nossa época, nós íamos para a casa de taipo. E quando chegávamos lá, as camas às vezes nem tinha quase colchão. Os pastores que não recebiam não tinham alimento para segurar toda a nossa demanda. O pastor já perguntava: quantos dias vocês vão ficar aqui? Às vezes era bênção para ele, mas ele já ficava preocupado com a despesa, que também a gente ia comer. Irmão, nós comia tudo, até as galinhas que estavam ficando maiorzinhas a gente matava para comer. Eu acho que quando a gente saía lá, esse pastor falava assim: meu Deus, o Senhor usou esses meninos, mas quando eles vierem, dobra a produção das plantas, das frutas, das galinhas, porque ninguém aguenta mais. Mas a gente tinha uma missão. Éramos jovens totalmente apaixonados por Jesus. Queríamos ir para aquele lugar, pregar o Evangelho. E eu mostrava umas fotos aos meus filhos, recordando. Nós andávamos quase 8 quilômetros em uma areia quente, para chegar até onde era a igreja da casa do pastor. Irmão, ali era a mesma coisa de andar no deserto, no sol quente daquele, para ir pregar. E outra coisa, a nossa igreja era daquelas que naquela época o jovem não podia usar bermuda, só para vocês terem uma ideia. Tinha muito costume, era muito costume, mas a gente suado no areião quente. Íamos 5, 6 horas da tarde, eles voltavam 2 vezes para pregar o Evangelho para a igreja. Pergunta se tinha alguém triste. Ninguém. Por quê? Porque a gente abraçou também os marcos antigos. E o engraçado é que na igreja nós não disputávamos quem seria o pastor, nós disputávamos quem seria o primeiro a chegar para ser o porteiro da igreja, para receber os irmãos com sorriso. Nós não disputávamos para cargos eclesiásticos, a gente queria disputar quem era o primeiro que chegava com oração no altar, que estava de joelho. Aí eu pergunto: Deus, eu fico olhando para uma geração que briga por disputas espirituais, que querem ter egos dentro da casa de Deus, mas se esqueceram da maior essência. Deus, irmãos, para promover aquele que Ele quer promover, não precisa você se mostrar publicamente. Ele pega você no secreto e traz para o público, porque a sua adoração, ela vem totalmente diferente do que você acredita. Só que as pessoas esqueceram isso. Quantos são crentes aqui há mais de 10 anos? Abaixa sua mão. Mais de 15 anos. Há mais de 20 anos aqui. Ainda bem que quase não tem crente velho aqui, né? Sabe por que eu estou falando? Porque a nossa maior moda na igreja não era as nossas roupas, não era a beleza do templo. A nossa maior moda era a santidade. É quem buscava mais a Deus, é quem orava mais, é quem fazia coisas proféticas dentro da igreja. Eu sou de uma geração a qual as pessoas entravam para uma igreja como essa e ficavam dias trancados no pão e na água. Eu sou de uma geração
a qual nós tínhamos todos os sábados. Nós estudávamos, mas tinha a consagração dos jovens e tinha um evangelismo na rua, com um panfletinho, quando tinha dinheiro para comprar. Eu sou de uma geração que eu entendia que mesmo que não tivesse o melhor instrumento na igreja, mas não faltava um levita ou um louvor, e Deus descia todas as vezes que nós entrávamos naquele lugar. Aí eu pergunto, nós fizemos uma igreja que fala tanto de graça, mas a preocupação é, a que ponto você está entendendo esse evangelho de graça para você? Quando se refere de graça, irmãos, não significa que não teve preço, não significa que foi simplesmente um sacrifício qualquer, não significa que alguém simplesmente olhou e falou assim: eu vou morrer e vou mudar a sua história. Ele te deu algo mais precioso, para que você não deixe sair da sua vida, que é a vida eterna. Diga para o seu irmão: tudo isso é de graça, mas teve um alto preço. E esse preço você não tem como pagar com riquezas, com dinheiro, com valores. A única maneira de você se dedicar ao preço da graça de Deus na sua vida, Ele só quer uma coisa de você: seja totalmente dele, no seu caráter, nos seus tratos, na sua vida, na sua história. Há uma geração que Deus não está totalmente toda hora se levantando. Todo mundo ora, Deus está levantando uma geração. Deus já levantou, você é ela. Ainda que Ele levante outra amanhã, Deus já levantou você. Quem vier depois de você vai continuar fazendo marcos sobre a sua história. Diga para você mesmo, feche seus olhos. Deus, diga mais forte: Deus faz histórias através da minha vida. Diga para o seu irmão: você vai parar de contar a história dos outros, você vai escrever a sua história. Acho que você não entendeu, vou dizer mais uma vez: você vai parar de contar o testemunho dos irmãos. Deus vai fazer você contar o seu testemunho, dentro da sua casa, na sua família, por onde você passar. Chega de contar a história. Nós temos que viver o verdadeiro milagre que Deus Ele quer para nós. Isso é a maior preocupação da igreja. Quando eu digo não remover os marcos, é não remover as experiências. Diga para o seu irmão: Deus quer experiência com você, moço. Ou você vai ficar só vendo que é legal o pastor, o bispo, a bispa ministrar, mas Deus também quer que você chegue na sua casa e conte uma história para alguém que não acredita nele. E essa história tem que ser sua, porque é a sua história que vai impactar a sua família, não é a história dos outros. É a sua história que vai mudar a sua casa. Eu conto essa história, parece aquelas histórias de novela, mas é real. Isso acontecia só lá na minha igreja, não era aqui não, tá? Eu tinha uma irmã que ela era tão valente. Minha mãe, minha esposa conheceu e vai lembrar do que eu estou falando. Ela chamava Rita. Toda Rita é braba. Tem alguma Rita aqui, irmão? Amém, então vou falar mal da Rita, tá? Toda Rita é brava. E a Rita, irmão, pensa aquela pernambucana, daquelas valente. E toda vez que eu chegava até para assim, ela vinha falar comigo com aquele olhão arregalado, eu já ficava: meu Jesus, calma, segura essa mulher aí. Bispo, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Lá vem a Rita. E Rita um dia chegou, irmãos, no culto, e Deus falou muito com ela na palavra. No final ela falou assim: bispo, eu quero te pedir perdão. Eu falei: o que foi, irmã Rita? Eu cometo um erro muito grande. Deus falou comigo, tudo vai ser diferente. Eu falei: o que foi? Eu tenho um marido, ele é alcoólatra. Ele só não bate em mim, mas ele destrói tudo dentro de casa. Meu marido, sou casado com ele há mais de 25 anos, tenho filhos, casa edificada, mas eu não aguento mais esse homem. Eu falei: mas o que você faz? Ele falou assim: eu amaldiçoo muito ele, em palavras. Quando todas as vezes que ele entra bêbado dentro de casa, eu digo que ele é filho do diabo, que ele é isso, que ele é aquilo. E ela, com aquele linguajar nordestino, besta fera,
e um bocado de nome. Eu falei, e aí? Ela, não, Deus falou comigo, eu vou mudar meu linguajar hoje. Falei, irmã Rita, você vai fazer um propósito. Ela falou, qual é? O propósito do silêncio. Ela, como é que faz isso? Falei, fica calado, velho. Você vai fazer 15 dias de silêncio. Deus está cansado de você falar demais. E ela, como é que é esse propósito? Eu falei, você vai ficar em silêncio. Irmão, imagine segurar uma irmã Rita brava, sem falar nada. Ela chegava em casa, o marido bêbado, a primeira noite, ela queria xingar ele, se calava. Dava a segunda noite para o seu Eduardo, ela queria xingar ele, ela se calava. A ponto dela orar chorando, falar, Deus, eu não aguento mais, hoje eu preciso xingar ele todo, mas eu não vou falar. Foi dando, irmão, 5 dias, 6 dias, a carne dela doía, porque ela precisava xingar ele de algum nome. Era muita luta. Quando foi no 6º dia, ela disse, Deus, eu vou desistir. No 7º, já tinha emagrecido, porque de tanta palavra de amargura que ela guardou e foi saindo. E ela disse que no 7º ele não bebeu. Ela estava se arrumando para ir para a igreja. Ele chegou e falou, Rita, você vai para onde? Ela falou, vou para a igreja. Então eu vou tomar banho que eu vou com você hoje. Isso aqui não é a história dos outros, é a história dentro do rebanho nosso. E aí ela disse que o marido foi se arrumar. E ela falou assim, Deus, não estou acreditando. E ela foi muda para a igreja. Quando chegou lá no culto, irmãos, Deus um mover daquele céu na terra. Na hora que faz o apelo, quem sai correndo lá para frente? Não foi o marido da Rita, foi ela primeiro. Depois veio o marido. E aí o marido naquela noite aceitou o Senhor Jesus. Moral da história para você entender. Por que aquele homem talvez não se converteu nos 20 anos de crente que ela tem? Porque tem hora que a gente quer usar pela força, pela lei, pela dureza, pela palavra retruncada. Assim é com filhos, é com marido, é com mulher, isso acontece. E esse homem, ele vivia tão embriagado porque quem tinha a boca da bênção usava a boca para maldição. De vez dela abençoar, ela mesma era a fonte, mas não jorrava a bênção sobre a sua fonte. E o dia que ela se calou, Deus falou, é como se Deus chegasse assim, olhar lá para baixo e falou, é hoje. Eu vou mudar a vida de Rita porque ela se calou, eu vou falar no lugar dela agora. Eu vou fazer no lugar dela. Sabe o que foi que o marido dela falou na visita que nós fomos na casa deles? Quando eu vi a minha mulher, uma semana, sem me chamar de besta fera, filho do diabo, grenguena, tudo que não prestava, eu falei assim, tem alguma coisa, Deus converteu ela de verdade. Eu preciso conhecer esse Jesus que ela tanto fala. Diga para o seu irmão, não é o tempo de crente que mostra quem você é, mas é a qualidade da sua adoração e das suas atitudes que demonstra quem você é diante de Deus. Resumindo o básico, para você ganhar a sua família, você ganhar um patrão, um amigo de trabalho, às vezes não é falando. Às vezes não é falando mesmo, é só fazendo. Mas eu quero mudar o meu namorado. Comece em você. Eu quero mudar a minha família. Comece em você. Eu quero mudar a minha igreja. Minha igreja está gelada, o mais gelado é você. Minha igreja está com problema, o maior problema também é você. Aqui é um corpo, e essa igreja é um corpo que precisa se unificar e se alimentar em tudo que faz. E nós como pastores às vezes ficamos todo o tempo tentando inovar, tentando apresentar algo diante de Deus para as pessoas. E aí vem, você paga um preço que já foi pago, mas você continua pagando o preço. Aí o cara vai lá na inteligência artificial e manda as ofertas. Vai no culto da TV e manda as ofertas.
assiste uma pregação bonita de um dia, manda as ofertas, mas não se esqueça, aqui existe um marco que foi colocado como bênção sobre a sua história. Abençoe o seu sacerdote, cuida bem da sua sacerdotisa, abençoe o seu tempo, guarda a sua casa. Não joga fora, irmãos. Valoriza tudo aquilo que Deus colocou para você. Tem uma coisa que a gente não pode querer mudar, é a família que a gente nasce. A gente pode mudar a nossa história daqui para frente, mas você não escolhe pai e mãe. E tem muita gente que quer culpar a sua história pelos marcos antigos. Você é tudo que você é hoje por alguém que alguma coisa fez lá atrás, de bem ou de ruim, alguém fez. E para você ser melhor, não precisa você ter sido com uma família ruim. Se sua família era boa, seja melhor ainda. Se ela era ruim, seja melhor do que ela foi. Para de desculpar. Nós vivemos em um momento que temos que entender que esse evangelho da graça que foi dado para nós foi o maior favor de Deus para a nossa história. Mas tem uma coisa que a gente também não pode esquecer: não remova os marcos antigos que os seus pais deixaram para você. O senhor tem um casal de filhos, bispo? Eu lembro deles pequenos, eu vi só ela ali. Cadê o outro? É o baterista, continua baterista. Glória a Deus. Eu lembro deles bem pequenininhos. Estão aqui hoje porque os seus pais talvez não removeram os seus marcos. E tem uma coisa que a gente tem que entender. Quando é falado que os velhos, eles teriam o quê? E os jovens? Sonhos. Se você entender que o novo tem que andar do lado do velho. O que é de uma igreja que só há jovem? O que é de uma igreja que só há velhos? O velho e o novo tem que caminhar junto. Eles precisam. O velho não precisa criticar a inovação, mas o novo também não pode rejeitar a experiência do velho. Você tem que entender uma coisa: quando unifica-se a experiência dos antigos e traz o novo de Deus com a juventude, a igreja de Deus vira uma arma secreta que Satanás não tem poder de parar, porque o novo está acontecendo. E aí eu fico feliz quando eu olho para um público como esse. Por quê? Porque aqui tem famílias. Significa que o Espírito de Deus, ele está agindo através de jovens, de velhos, de todas as idades. Ele está agindo, ele está agindo em todos os lugares. O jovem tem a força, irmãos, que o velho não tem. Mas o velho, ele tem a experiência que o jovem não tem. É diferente. Isso não pode faltar na igreja. Então, voltando, nós íamos para a igreja de carroça. Alguém talvez sorria da gente, ou aqueles jovens andando de carroça para ir para a igreja. Mas quando eu ia de carroça era o dia que eu ia mais alegre, porque eu não andava 8 quilômetros no sol quente na areia. Quando eu via, irmão, alguém fazendo qualquer banquete simples, nenhuma obra daquela, a gente se saciava, era uma alegria. Irmãos, arroz com feijão era o mais delicioso da história, não tinha nada igual, porque tinha muita fé, muito amor. Nós vivemos uma geração tão imediatista, e uma geração que quer tudo tão rápido, que eles não sabem o que é prova. Não sabem. Prova para eles é não ter um tênis do ano. É a prova deles. Prova para eles é: eu não tenho um tablet, eu não tenho talvez um iPhone. Isso é ter prova. Pai, eu estou na prova, eu não tenho um iPhone 17. Você nunca andou de sapato furado. Quando tinha um sapato? Quando eu pastoreei a primeira igreja, quando chovia, era um dos dias de mais tristeza, porque meu sapato era furado embaixo, eu tinha que pular as poças de lama e a meia molhava para ir para a igreja. Mas pergunta se não ia. Hoje qualquer chuva aqui, é perigoso só ficar aqui, só quem preparou e chegou mais cedo. Talvez não venha ninguém, porque a nossa geração está acostumado com um evangelho tão
fácil, tão artificial, tão raso, que se esqueceu de uma coisa. Casta de demônio, irmãos, não sai com boas palavras. Casta de demônio não sai com poesias. Casta de demônio não sai com lá ele. Você vai falar com os que lá ele. Não. Nós somos uma geração que fala: o sangue de Jesus tem poder, te repreende, e todo mal caia por terra em nome de Jesus. Sabe o que é isso? É a nossa geração. Ensina os seus filhos o caminho que devem andar. Isso não é lá para trás, isso é de agora. Quem escreveu isso é um marco, mas é para a gente viver agora. A palavra de Deus foi escrita há anos atrás. O sacrifício de Cristo há mais de 2000 anos atrás. Mas está marcado. O marco antigo na história era a seguinte forma: existiam as famílias, existiam os povos, e o marco era o limitador das terras que eles viviam. É como se falasse assim: a minha geração, ela tem essa terra desse tamanho, e eles pegavam as pedras e colocavam marcando todo o território que era daquela família, e ensinavam os seus filhos falando: filhos, vocês não passam dos limites do marco que eu coloquei para a nossa geração. Era como se os pais falassem assim: eu coloquei um limite, só vão até esses limites. Se vocês passarem desses limites, sabe o que vai acontecer? Eles vão dizer que vocês são ladrões, que vocês são salteadores, e vocês vão ser pessoas erradas diante dos vizinhos e da sociedade. Os jovens daquela época tinham limites, as famílias tinham limites. Aí eu pergunto: quais são os limites de hoje? Sabe por que pouco se perdia? Porque os filhos obedeciam os marcos dos vossos pais. Você quer ter sucesso? Você que é jovem, ouça a voz da experiência chamada pai e mãe. Não quebra esse protocolo. Ouça os mais velhos, dê ouvido a eles. Você pode até errar, mas não por falta de palavra que seus pais lhe concederam. Você pode até tropeçar, mas aprenda, imponha limites. Os pais de hoje, não deixem de impor limites para os seus filhos. Quando eu digo impor limites, eu não estou falando para você ser irmã Rita. Eu estou falando para você ser a voz profética da sua casa. É a geração do celular, é a geração da internet, é a geração que não se fala mais de oração, não se fala de consagração, não se fala de jejum, não se fala de campanhas espirituais, de propósitos, ou melhor dizendo, não vou dizer campanha, de propósito espiritual, que você vai ficar 10, 15, 20 dias em jejum, de agradecer a Deus por algo que Ele já te deu. Quase não se ouve mais isso. E ainda mais me preocupa, a gente é tão imediatista, que hoje a maioria da geração da igreja, ela é diferente, ela não é caridosa, ela não respeita os marcos antigos. Isso aqui é uma prova disso. Hoje a igreja praticamente é a geração OLX. Se o cara tem 3 televisões, ele bota 2 no OLX para vender, mas ele não doa para o irmão. Sabe o que era o que a gente fazia quando era antigamente, pastor Jonas? A gente ia para a igreja e tinha esse sentimento. Deus sentia, nossa. O cara tirava o paletó e dava para o outro. Deus mandou te dar, para o irmão que não tinha. A gente olhava para o irmão da igreja e falava assim: você não tem televisão? Pois eu tenho 2, a partir de agora você também tem. Hoje o irmão é o seguinte: ele calça 40, o pé dele cresceu, OLX. Ele vende por 10, 20, 30 reais, mas ele não doa. Eu nem sei como é que tem bazar na igreja hoje, que quase ninguém quer doar nada. Prefere vender. E por que eu estou falando isso? Porque esqueceram os marcos antigos. É abençoando que você
É dando que você, de graça você dá, de graça. E por que você não está recebendo? Porque você às vezes esqueceu que quando Deus te dá algo a mais, não é para você acumular o bem, é para você abençoar quem está do seu lado. Procure que tem alguém que está precisando, e não é longe, é o próximo. E aí, falando sobre o Marco, a gente entende o quê? Que Jesus fala assim: ei, eu não vim revogar, eu não vim cancelar, eu não vim destruir, eu vim cumprir. Eu vou cumprir o marco antigo, mas só eu vou, para que a minha igreja tenha algo novo, algo diferente. Tenha sensibilidade espiritual, irmãos. Sabe o que mais falta na igreja? Sensibilidade espiritual. Que é aquele sentimento que quando você, quem já sentiu isso, que vai entrar num lugar e de repente você sente assim: opa, aqui não vou entrar. Quem já sentiu isso? Esse sentimento é o Espírito Santo. No que você fala, no que você faz, nas suas práticas. É essa sensibilidade que traz a você não esquecer de uma coisa: a maior moda, você tem que ter Deus dentro da tua alma, mas você tem que transbordar. A unção de Deus, ela não pode ser reservada para você guardar ela. Você tem que transbordar, tem que ser de dentro para fora, tem que ser aquilo que está dentro de você, mas que as pessoas olhem em você, essa unção transbordante na sua história, em tudo que você faz. Nós vamos parar. Você vai fazer essa oração aqui hoje. Você vai entender uma coisa com Deus. Você vai viver o novo, mas respeitando o velho. Você vai abraçar o novo, mas você não vai esquecer das coisas velhas que Deus fez para que você chegasse até aqui. Eu não estou mandando você lembrar do seu pecado. Eu não estou mandando você lembrar da acusação. Eu não estou mandando você lembrar da queda, do tombo que você levou. Eu estou mandando você lembrar da unção dos seus antepassados para construir toda uma história que a qual te traz aqui hoje, a ouvir uma palavra de Deus e dizer que você é livre e que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. É diferente. O maior conselho que talvez a gente poderia dar, porque Timóteo era um bom discípulo, porque ele via que tudo que Paulo fazia, era um homem que imitava Jesus. Timóteo falou assim: poxa, eu quero ser melhor do que ele. Eu não quero ter inveja do que é dele, Deus, mas eu quero ser mais. Invejar as coisas boas, indagar as coisas boas, não te vai produzir nada de ruim. Seria bom que a nossa geração invejasse quem ora mais, quem jejua mais, quem ler mais a palavra. Os jovens da minha época, a gente brincava, tinha um joguinho chamado, deve ter até hoje, Bíblia em Ação. A gente disputava quem sabia mais de Bíblia, quem tinha mais versículo gravado na cabeça. Quem tinha mais versículo ganhava os prêmios. O jovem que era mais famoso na igreja era o homem de oração. O que mais as meninas queriam, pastor Jonas, era o canela de fogo. Entendeu? Era a varoa do reteté. Essa era a geração que a gente foi criado. E aí eu te falo, você viveria tudo que você viveu? Com toda aquela dureza, viveria. Porque uma casa, ela só se é edificada quando ela tem fundamentos. Nem tudo era bom, mas foi muito agradável. Então, por que isso? Porque experiências não se compram, experiências se vivem. Por isso que eu digo que enquanto você estiver contando a história de quem conta aqui na frente, você vai chegar em casa e falar: hoje o testemunho da irmã lá foi milagroso. A irmã fez isso e foi bênção. Mas e o seu? A irmã hoje lá na igreja lá foi forte. Viu o irmão lá,
prosperando, você nem imagina. Você nem lembra desse irmão. Esse irmão era pobre de maré descer para lá. Hoje ele testemunhando. Você fala o testemunho dele, mas você não faz as mesmas práticas. Você quer contar a história de quem fez uns marcos na sua história, mas você não quer o seu marco. Você não quer marcar a sua geração. Você não quer marcar a sua casa. Você não quer marcar o seu trabalho. Você não quer marcar a sua igreja. A melhor igreja, irmãos, ela começa em você. Não existe igreja com defeito, existe crente defeituoso. E é tão ruim a gente vai para isso. Às vezes eu fico olhando as pessoas assim, eu acho que eu vou para uma igreja ali, eu vou para outra ali, e todo aquele vai tem problema. O problema não é a igreja, não é a placa, o problema é ele. E é ruim você ouvir isso, mas você tem que se converter. Você tem que realmente ter Jesus dentro da sua vida. Você tem que fazer algo diferente. Para de contar essas coisas. Diga para o seu irmão, hoje, diga mais forte, hoje, Deus vai te ensinar a viver o melhor e o mais novo de Deus, mas não rejeitar os marcos antigos. Olhe para cá, irmãos. Você que já diz que é crente há mais de 10 anos, Deus está cobrando de você mais oração. Diga amém. Deus está cobrando de você ler mais a Bíblia. Diga amém. Deus está te cobrando você vir mais para a igreja. Diga amém. Na nossa época era culto de domingo a domingo. Não tinha folga não. Domingo a domingo. Segunda era dia de oração. Era o dia da igreja mais cheio. Terça-feira era ensinamento. Não existia nesse nome, acho que discipulado, só na Bíblia. Mas não tinha na igreja. Não faltava ninguém. Quarta-feira era propósito. Quinta-feira era todo dia. Sábado era mocidade. Domingo era culto da família. Virou segunda, vai segunda. Moço, todo mundo tinha tempo para Deus. Hoje, para chegar na igreja domingo é uma luta, meu amigo. Que só Deus sabe, a tua mulher atrasando ou o marido chegando tarde. E às vezes com desculpa falar assim, acho que eu não vou. Deus não mudou, irmãos, Ele permanece o mesmo. E olha que tem uma coisa, a igreja está pescando de vara, mas o inferno está pescando de rede. Muda a sua tática. Deus tem um propósito individual com você. Por mais que a sua igreja te ensine, e vai continuar te ensinando, a prática, ela não é simplesmente só da igreja. A prática, ela é individual. Você precisa praticar isso. E aí você fala, por que a igreja é mais leve quando você sente? Porque tem gente orando, porque tem gente intercedendo. Uma igreja de oração, uma igreja que prega a palavra, que por mais que doa a mensagem, ela diz a verdade para você. Porque paramos de falar sobre céu e inferno, ele continua existindo. Paramos de falar sobre salvação. Para entrar, diz que o caminho é estreito. Paramos de falar que Deus está batizando no Espírito Santo, mas muitos que dão lugar estão falando em línguas e estão sendo batizados. Paramos de falar de secretos com Deus, mas tem pessoas ainda que estão ali, como poucos, como Elias, orando, pedindo Deus. Há uma geração profética se levantando, acreditando que o Espírito Santo vai descer sobre ele e vai fazer coisas diferentes. Deus, ele permanece o mesmo. E aí quando eu olho hoje, tem muitas coisas que o novo também trouxe para arrebentar com tudo. E uma das coisas que eu sou apaixonada com o dia de hoje é principalmente os levitas, os adoradores, porque antigamente a gente tinha problema demais com músico. Vou falar, é descendente de Caim, os bichinhos. Só que eles se esqueceram que Caim eram tudo adorador. Só que na nossa época não tinha ninguém para dar mais trabalho que músico. Quando eu vejo esses meninos tudo com o olho fechado, tocando guitarra, tocando, e a unção descendo, eu falo, Deus, tá vendo como o novo fez bom para eles também? Porque quando olhava para a igreja, falava assim, quem era o mais problemático? É os músicos. E essa unção, ela veio, você vê a adoração hoje,
Quando eu vejo essa adoração em qual que todos os levitas adorando, é convidando Deus e falar: desce, vem, desce, vem, vem, desce. Não tem como parar essa unção. Lembra? O novo sempre é bom, mas nunca rejeite também o velho. Pega as experiências boas, irmãos. Lembra de quando tu era mais crente. Lembra desses momentos que tu se entregava mais. Queira ser. E faz a oração de Abacuque: renova os nossos dias como antigamente. Sabe o que é isso? Quando ele estava orando, falando isso, ele falava assim: eu tenho saudades de quando eu olhava para Jerusalém e eu via os levitas e os sacerdotes andando com ali vestido de pano de saco, mas a glória de Deus descia sobre a adoração que saía sobre eles. Eu tenho saudade de uma igreja que às vezes se guardava, se preservava, que a Babilônia podia olhar e dizia: há jovens como ali em Sadraque, Mesaque e Abednego, tem homens que estão dentro de uma fornalha, mas estão adorando. Paramos de falar isso, por quê? Porque a manifestação do Espírito parece que não é a mesma. Eles continuam agindo o bem e o mal. Eles só mudaram as regras, eles só mudaram as manias, eles só mudaram os jeitos. Diabo continua sendo diabo, e continua a destruir, matar, roubar e destruir. Você tem que guardar a tua casa, você tem que guardar a sua vida, para não perder a sua salvação. Você tem que edificar a sua casa na rocha. Mas bispo, as mensagens são simples. Como que eu faço? Um dia desse alguém falou assim: como é que eu faço para ir para o céu? Eu falei: leia Mateus capítulo 5 e siga esse capítulo que você vai para o céu. Ele falou: só isso? Eu falei: vai, então siga. Jesus resumiu ali praticamente toda a sua história. E ele deu aquele sermão na montanha dizendo que você tem que amar o teu próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas. Ele foi ensinando, é simples. Esse evangelho é simples, mas ele tem ali um percurso para você seguir. Você tem que caminhar por esse percurso, você tem que seguir esse percurso. Quantos querem herdar a vida eterna? Diga amém. Você tem ela, mas ande no caminho estreito. Eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você fechasse seus olhos. Se quiser diminuir um pouco as luzes. Vai cantar um louvor mais antigo. Deixar Deus te usar. Que sair da sua boca. Deus marcou esse lugar para você, para que você entendesse do lugar que você saiu, aonde você está e aonde você vai chegar. Eu não sei como está a sua vida diante de Deus. Talvez você está vivendo o melhor momento. Deus está dizendo: é pouco, você vai viver melhores ainda. Então eu não sei como está a sua vida hoje. Você pode estar vivendo o pior momento da sua história, e Deus está dizendo: a partir de hoje eu vou botar uma vírgula e vou continuar uma nova história. Eu não sei como está a sua história diante de Deus, mas Deus, eu tenho certeza que a partir desse culto Ele vai trazer a memória da adoração e vai dizer para você: eu vou te fazer melhor, mais forte, mais valente, mais abençoado. Tudo isso a você. A partir de hoje Ele está levantando um novo marco na sua história. Preparem as pedras que jogaram para ti, coloca elas como pedras que foram para te machucar, para marcar o lugar do teu território e da tua história. Pega essas pedras que lançaram para te destruir, coloca para marcar o lugar que Deus reservou aos seus. Manifesta teu poder, revela o peso da tua glória. Você que sabe louvar, louva bem alto. Espírito vivo, Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Vem com o peso da tua glória. Sinta esse peso sobre ti. Me
da tua glória. Chega, vem, Senhor. Renova as línguas, Senhor, sobre a tua igreja. Espírito do vivo Deus, manifesta o teu poder, revela o peso da tua glória. Convite, Vem com o peso da tua glória, me cobre ao rio de vida que a verdade do teu reino reine em mim. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, aqui, levante as suas mãos e diga assim: Espírito Santo, a partir de hoje, Pai, o peso que eu quero sobre a minha vida é o peso da sua glória. Línguas novas, atos novos, vida nova, unção nova, na presença de Deus, eu recebo diante de ti, Pai. Você pode aplaudir a Jesus bem alegre, bem forte. Mas tem uma coisa que eu nunca vou deixar de fazer, irmãos. Nunca vou deixar de fazer. E a gente às vezes, eu não sei, às vezes a gente pergunta para as pessoas: você quer receber Jesus na sua vida? Você quer aceitar a Ele? Você que está afastado do Evangelho, você que nunca levantou a sua mão, você que acompanha sua esposa, ou seu esposo, ou seu filho, mas vem à igreja, mas nunca tomou uma atitude de dizer: eu vou provar desse amor de graça que Jesus derramou sobre essa igreja. E você está sentado aí, e o Espírito Santo falou com você: saia do seu lugar, entregue a sua vida para Jesus. Você que está aí no seu lugar, se tem alguém que ainda não aceitou a Jesus, ou está afastado, Deus está te convidando, venha. Ele está te convidando para algo novo. Ele está te convidando para uma experiência nova, para coisas diferentes. Tem alguém para o Senhor essa noite? Se tiver, saia. Eu já vou passar a palavra. É o momento que Deus tirou para você. A igreja fecha os olhos. E se tiver alguém, Deus está falando aí, é você mesmo. Coração é do meu mestre, Canta assim, vai. o meu caminho é do mestre, minha esperança é. Com seus olhos fechados, você canta que o Espírito Santo vai trabalhando aí. A minha vida é do mestre, Chame ele, vai. meu coração é do meu mestre, O meu caminho, Senhor,
Vamos abençoar a vida desse casal. Tem mais alguém? Se tiver, venha correndo. Antes dessa oração, vamos abençoar a vida deles. Espírito de Deus, nós apresentamos esse casal no teu altar. Eu não sei a história deles, eu não sei a luta que eles passam, mas a partir de hoje, o único peso que eles vão sair daqui é com peso na glória de Deus. Alivia esse fardo. Repreendo todas as tribulações, todas as provas que o inferno impôs sobre esse casal, sobre essa família. Nós estamos aqui como igreja, como sacerdote, abençoando a história deles. Marca, meu Deus, esse dia e coloca uma pedra como limite de um marco, de uma nova história na vida deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Pode aplaudir a Jesus. Dê um abraço na vida deles. O Senhor abençoe a vida de vocês, que guarde e proteja. Coração